Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa celebração de Páscoa. Hoje, como Igreja do Senhor, nós nos reunimos para esse dia em que nós celebramos o ponto principal da nossa fé, que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Ele, sendo Filho de Deus, se entregou e venceu a morte para nos possibilitar a oportunidade de termos um relacionamento com Deus. Nessa noite, você e eu, irmãos e irmãs, estamos aqui para de todo o coração adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e bendizê-lo por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós. Com alegria, nós, como Igreja do Senhor, como família metodista de Ubás, que não estamos reunidos presencialmente, mas temos nosso coração unido na comunhão do Espírito, nessa noite vamos declarar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor de todo o nosso coração. Esse não é um culto como os outros, irmãos e irmãs. É um culto em que você e eu declaramos a Jesus a nossa fé e exaltamos para o mundo ver, para que todas as pessoas percebam que nós acreditamos que Jesus ressuscitou da morte e que com Ele nós também venceremos a morte. E o texto bíblico que nos traz essa afirmação de fé, o texto bíblico que nos move nessa noite, irmãos e irmãs, a expressarmos nossa adoração, está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como eu a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora você pula lá para o versículo de número 55, que diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Nessa noite, irmãos e irmãs, nós como igreja nos colocamos nesse lugar. Estamos aqui para perguntar, para declarar ao mundo: onde está a vitória da morte? Se Jesus ressuscitou, se Ele venceu e que com Ele nós também venceremos. Por isso, nessa noite, querido irmão e irmã, abra o seu coração. Não deixe que nada te impeça de adorar ao Senhor. E você que está conosco aí pela primeira ou pela segunda vez, acompanhando essa transmissão, deixe seu coração aberto também para você receber da presença do Senhor. Por isso, nesse momento, vamos orar, vamos falar com o Pai, apresentar a Ele a nossa vida e vamos também pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Oremos. Nessa hora, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. E nesse momento, Pai, queremos abrir nosso coração e dizer que Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida. Queremos nessa noite receber da Tua presença, receber da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Desejamos, Espírito Santo de Deus, celebrar ao Senhor de todo o nosso coração. E por isso, que nada nos impeça de entregar a Ti o nosso melhor louvor. Que o Senhor, Pai, possa nessa hora perdoar os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas falhas. Que nós possamos, ó Deus, nesse momento, Te render o melhor louvor. E o Senhor, ó Pai, manifestar a Tua presença na nossa vida. Porque queremos receber do Teu Espírito nessa noite. Que os céus estejam abertos sobre nós, Senhor. E que sobre nossa vida, sobre cada casa, sobre cada pessoa nessa noite, seja derramado aquilo que o Senhor preparou para nós. Como diz o texto bíblico, Senhor, Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. E por isso nós perguntamos: onde está a vitória da morte? Se Jesus ressuscitou por nós e que hoje nós o celebramos com alegria e de todo o nosso coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós louvamos ao Senhor e bendizemos o seu nome. Bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Amém. Nessa hora, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos nos apresentar a Ele em espírito e em verdade. Por isso, abra o seu coração e com alegria vamos louvar o nosso Deus.
glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é, que Ele é, Ele é, Ele é Jesus.
Aleluia! Que tempo bom, que tempo maravilhoso esse de louvor que nós tivemos, não é mesmo, irmãos e irmãs? Eu confesso que eu estava, durante esse tempo de louvor, meu coração estava vibrando. Meu coração estava vibrando enquanto os louvores estavam sendo tocados. Que oportunidade maravilhosa. Eu tenho o costume de brincar com o pessoal que se nós estivéssemos reunidos, né, no templo, se estivéssemos presencialmente no templo, com o nosso ministério de louvor, ministrando desse jeito, o nosso ministério de dança, celebrando ao Senhor dessa forma, a gente estaria, nossa, como um amigo meu diz, a gente estaria bradando, a gente já estaria praticamente levantando, levitando de tanta manifestação da glória de Deus no meio de nós. E eu espero que você tenha sentido aí na sua casa a manifestação da glória do Senhor também, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor, Ele está presente em nosso meio, Ele está agindo no meio de nós. Eu quero pedir desculpa para você, meu irmão e minha irmã, porque um pouquinho antes da transmissão me deu uma crise de espirro, uma coisa assim incrível. Por isso que eu estou dando às vezes uma respirada mais profunda e tal, porque estou dando uma puxada assim, porque essa crise de espirro aqui me pegou de surpresa. Mas eu quero nesse momento do nosso culto ter um tempo de oração com você, meu irmão e minha irmã. É muito importante nós entendermos que nós servimos um Deus que nos dá a esperança de vencer a morte. Só que essa esperança, ela não se limita apenas à morte física, irmãos e irmãs. Em vários momentos da nossa vida, nós enfrentamos coisas que nos tiram e nos ameaçam a possibilidade de viver. E hoje o mundo está diante de uma situação assim. E não apenas pela questão do coronavírus eu digo isso, mas eu digo isso também pela angústia, a ansiedade que tem tomado conta do nosso coração e, infelizmente, o luto que tem tomado conta do coração de tantas pessoas próximas a nós. Essa semana, um amigo meu perdeu a mãe de uma forma muito rápida e muito surpreendente, e isso me abalou bastante. Aqui na nossa igreja nós tivemos pessoas que perderam parentes em virtude dessa situação que estamos vivendo. A nossa irmã Florisbela, recentemente a nossa irmã Gisele e seus familiares, né, estão passando aí pela dor do luto. Irmãos e irmãs, nesse momento nós temos que nos apegar na convicção de que Jesus ressuscitou por nós. Porque essa fé que nós temos no Deus que venceu a morte nos fortalece, nos enche de esperança para nós crermos que também nós venceremos tudo aquilo que ameaça a nossa vida. Venceremos o luto, venceremos a angústia, venceremos a dor, venceremos o desespero e tudo aquilo que vier diante de nós. Nós que estamos em Jesus Cristo temos essa possibilidade, temos essa esperança. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. Orar para que você possa receber esse renovo do Senhor, que eu sei que você já está recebendo aí, já com esse tempo de culto, com esse tempo de celebração, que você possa ter seu coração aberto para continuar recebendo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aí onde você está, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e trazemos à nossa memória a convicção, a nossa fé em que Jesus ressuscitou por nós. Estamos aqui, Senhor, celebrando isso nessa noite, de que a morte e as forças da morte, as forças do mal, não têm poder para prevalecer contra nós, porque nós temos ao nosso lado aquele que venceu e que nos enche de força, de poder e de esperança para que nós tenhamos a capacidade, a força para vencer tudo que tem se levantado contra nós. Por isso, nessa hora, Senhor, eu peço que o Senhor não apenas traga consolo, mas eu peço, Pai, que o Senhor também traga a força, o renovo, a coragem, a intrepidez sobre a vida do Teu povo nessa hora. Derrama sobre meus irmãos e irmãs,
sobre teus filhos e filhas, Pai, sobre todas as pessoas que estão participando dessa transmissão. Derrama, Senhor, sobre nós nessa hora o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Edifique nossos corpos nessa hora, Senhor. Nos faça prevalecer diante da morte, nos faça prevalecer diante do luto, diante da angústia, diante do medo, Senhor, diante do sofrimento. Traga isso sobre nós, Senhor, nós te pedimos. Faça, Senhor, com que nós venhamos a experimentar nessa hora a força que nos renova e que nos move, Senhor, a avançar diante de tudo aquilo que tem se levantado contra nós. Os céus estão abertos sobre nós nessa noite, Senhor, e que o teu poder venha a ser derramado sobre nós nessa hora, para que nossa vida seja cheia nessa hora, plena da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Renova o teu povo, Senhor. Que os enfermos nessa hora sejam curados. Que as pessoas doentes nessa hora, Senhor, experimentem a cura do Senhor. Que as pessoas contaminadas nessa hora experimentem o teu livramento, Pai. Que nós, como igreja do Senhor, possamos nessa hora nos erguer como teu povo e declarar que a morte não tem poder contra nós, Satanás não tem poder contra nós, as forças do mal não têm poder contra nós, porque nós temos o Senhor Jesus como Rei da nossa vida. Nós nessa hora, Senhor, cremos no teu poder sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão e irmã, creia no renovo do Senhor sobre a sua vida nessa hora. Creia na força que a nossa fé tem. Creia no Deus que nós servimos, que é o nosso Pai, que é aquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e que derrama poder sobre nós para vencer a morte, para vencer tudo aquilo que nos ameaça. Nesse sentido, irmãos e irmãs, nós vamos ter um momento muito especial agora no nosso culto. Mas antes eu quero só lembrar a você que nesse tempo, enquanto o nosso templo está fechado e que a princípio parece que não temos ainda uma definição clara de quando retornaremos para as nossas atividades presenciais, você pode e deve continuar sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Basta entrar em contato conosco, ou comigo, com a pastora Kenny, nosso irmão Haroldo ou nosso irmão José Amaro, e informar que você quer dar, que você quer dizimar, que você quer ofertar, que nós daremos um jeito de entrar em contato com você, de nos encontrar com você, para que a sua oferta, para que o seu dízimo seja depositado diante do Senhor. Então, se você está aí com o seu dízimo, ou com a sua oferta, você tem separado esse valor para você ofertar na casa do Senhor, entre em contato conosco, para que a obra de Deus continue, para que nossa igreja continue sendo fiel com seus compromissos e para que você também seja fiel. Amém? Hoje, irmãos e irmãs, temos um momento, como eu estava dizendo, temos um momento muito especial no nosso culto. Alguns jovens, adolescentes da nossa igreja, prepararam um teatro com muito carinho para essa celebração de Páscoa. Nosso grupo ainda está dando os primeiros passos nessa atuação, né? Até eu tive que participar, nós gravamos o teatro para passar para vocês aqui. Então é uma apresentação feita com muito carinho, para adorar ao Senhor e para contar para você aí, e relembrar para você que está nos assistindo, parte dos grandes feitos de Jesus por nós. Então fique aí, acompanhe esse teatro conosco e após o tempo da apresentação do teatro, nós teremos a ministração da palavra. Então, se você já separou aí o seu pão e o seu suco para a celebração da ceia, deixa já tudo ajeitadinho. Se você ainda não fez isso, corre, se prepara, pega tudo aí, deixa tudo já no esquema, que após a pregação, nós vamos ter a ministração da ceia do Senhor. Então, nesse momento, fique aí com a nossa apresentação de teatro da ressurreição do Senhor. Digno é o Cordeiro
Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado, irmão e irmã, da apresentação que esse grupo de teatro da nossa igreja fez. Foi tudo preparado com muito carinho, tá? Não temos nenhum ator ou nosso elenco não é um elenco profissional, né? Mas é um elenco que se propôs a fazer o melhor para o Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a vida da juventude da nossa igreja e que possa continuar realizando os projetos do coração de Deus. Amém? Irmão e irmã, eu quero, nesse momento, compartilhar a palavra do Senhor com você. Estamos vivendo aqui um tempo muito especial no nosso culto. Mas antes eu quero explicar para você, querido irmão e irmã, eu acho que isso é necessário, trazer uma explicação sobre essa afirmação, Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa frase não é uma frase que nós inventamos para poder dar nome à programação que nós estamos tendo hoje. Essa frase é uma frase que realmente aparece dentro da narrativa bíblica, dentro da Bíblia, mais especificamente na carta aos Hebreus, para poder ensinar que Cristo, em sua trajetória, em sua trajetória nessa terra, ele derramou o seu sangue como cordeiro para tirar os pecados da humanidade e dessa forma purificar a nossa consciência para que nós possamos servir a Deus. E qual o significado disso? O significado disso é que graças a Jesus, graças ao que Jesus fez por nós, existe hoje a possibilidade de recebermos, você e eu, o perdão do Pai e assim nós termos uma vida de relacionamento com aquele que nos ama, que é Deus. Por isso Cristo é o Cordeiro. É aquele que por seu sacrifício ele tirou. E ainda hoje, pela manifestação da sua presença, que é real no meio de nós, ele ainda tira os pecados da humanidade. E nessa pregação, meu irmão, minha irmã, eu quero refletir com você, quero aproveitar esse momento para refletir com você sobre esse poder que está em Jesus, que é dar perdão às pessoas. Por isso, o texto que nos guia nessa noite e que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Estou aqui acompanhando no meu smartphone a palavra do Senhor, que diz assim: Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Para o povo de Deus, a palavra de Deus. Eu gosto de pensar, irmãos e irmãs, que o Evangelho de Mateus, ele faz parte de um conjunto de outros movimentos judaicos que formam o que a gente chama de mosaico do judaísmo no primeiro século. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Galileia, que era a região em que ele manifestou seu ministério, viveu um período recheado por diferentes movimentos religiosos, movimentos esses que estavam em conflito constante para mostrar quem falava
verdadeiramente pelo Deus de Israel, quem era o grupo que entendia e interpretava de maneira exata a lei, e quem era o grupo mais capacitado, quem era o movimento religioso mais capacitado para interpretar o passado e conduzir o povo de Deus ao futuro. E no meio dessa tensão, no meio de toda essa briga, no meio de toda essa discussão, que era uma coisa muito tensa, estava lá, meu irmão e minha irmã, o povo que seguia Jesus, para mostrar para a própria comunidade do Evangelho de Mateus e também para as outras pessoas, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E o texto que você e eu lemos nessa noite, o capítulo 9, esses 8 versículos do Evangelho de Mateus, é parte de todo esse Evangelho, que é um conjunto, que quer mostrar para o mundo aquilo que só Jesus é capaz de fazer. Normalmente, eu falo com as pessoas que os versículos bíblicos, eles não devem ser lidos, ou pelo menos não devemos assumir esse costume, de ler os versículos bíblicos e analisá-los de maneira isolada do restante do texto. Eu digo isso porque, por exemplo, o texto que nós lemos hoje, ele ganha mais profundidade quando nós entendemos o que Jesus fez antes de curar o paralítico nesses 8 versículos. Se você volta a alguns capítulos, por exemplo, você vê que do capítulo 5 até o capítulo 7, o que acontece é o que a gente chama de Sermão da Montanha. E nele Jesus ensina como a lei deveria ser cumprida. Já no capítulo 8, acontecem o quê? Acontecem muitas curas, libertação de pessoas endemoniadas, tempestade sendo acalmada e até mesmo uma exortação. Mas no capítulo 9, acontece algo que ainda não tinha acontecido no Evangelho. Jesus perdoa os pecados de um homem. E essa sequência de eventos mostra para nós, irmãos e irmãs, que Cristo não era apenas um mestre para ensinar, como ele fez no Sermão da Montanha. Ele não era apenas um curandeiro ou um milagreiro que fez vários sinais, como a gente viu no capítulo 8. Cristo também é aquele capaz de perdoar pecados. É isso que forma o conjunto dos capítulos que nós lemos. E isso, irmão e irmã, é muito importante para nós nessa noite, porque através dessa sequência de eventos, desses atos de Jesus, nós podemos entender que as pessoas não apenas precisam aprender os ensinamentos, as pessoas também não apenas precisam ver os milagres, mas as pessoas, irmãos e irmãs, também precisam ser perdoadas. Por isso que o resultado final do nosso texto é que o paralítico não sai apenas curado do encontro com Jesus, ele não sai apenas andando dali, ele também sai perdoado. E essa narrativa, esse evento, é tão especial e tão poderoso que nós podemos tirar disso alguns ensinamentos, ou como eu gosto de falar, nós podemos tirar algumas chaves espirituais para a nossa vida. E a primeira delas é que uma vida de religiosidade ou um pensamento religioso não aceita que as pessoas sejam perdoadas. É estranho pensar isso e ouvir essa afirmação, não é mesmo? Mas é verdade. Um pensamento religioso, nosso pensamento religioso, não aceita que as pessoas sejam perdoadas. A gente pode tomar como exemplo o texto que nós estamos lendo, que é a base dessa mensagem. Nós temos aqui, por exemplo, dentro dessa narrativa, aparece Jesus, aparece as pessoas que trouxeram o paralítico, aparece o paralítico e aparece também os escribas. De todas essas figuras, quem é que acha errado ou estranha aquilo que Cristo faz? Somente os escribas. São eles que ficam ali entre eles pensando quando Jesus declara o perdão. Ele está blasfemando. Os escribas, irmãos e irmãs, eram considerados os especialistas
os especialistas na interpretação da lei de Moisés. Esses especialistas não conseguiram entender e aceitar o que Cristo fez. Eles eram religiosos. A mente deles estava voltada unicamente para um cumprimento literal, absoluto e moralista da lei. Eles não conseguiram aceitar que Jesus pudesse declarar o perdão dos pecados daquele homem. Na mentalidade dos escribas, o paralítico deveria trazer diante do sacerdote um animal puro, para esse animal ser sacrificado, e a partir do sacrifício desse animal, o paralítico receberia o perdão dos pecados dele. Mas como que o paralítico conseguiria levar um animal para o templo, sendo que ele foi carregado até Jesus? Ou como alguém poderia, irmãos e irmãs, fazer esse favor ao paralítico, sendo que muitas das pessoas que nasciam com alguma enfermidade naquela época eram consideradas impuras? Não tinha como aquele homem ser perdoado. Só que Jesus resolve essa situação. E ele mostra que Deus não se preocupa com as diretrizes religiosas que separam as pessoas dele. Deus não se preocupa com espaços religiosos. Deus se preocupa, se importa e ama as vidas, irmãos e irmãs. É por isso que os religiosos daquela época e os religiosos de hoje não conseguem aceitar ou entender que alguém seja perdoado com tanta facilidade. Quando o nosso pensamento é religioso, nós queremos que as pessoas cumpram rituais, queremos que as pessoas façam caminhadas extensas, ou queremos que as pessoas participem de uma infinidade de atividades, ou até mesmo queremos primeiro que as pessoas sejam punidas, para aí sim nós reconhecermos ou entendermos e aceitarmos que aquela pessoa ou que aquelas pessoas receberam perdão. Quando nós agimos dessa forma, irmãos e irmãs, nós transformamos toda a tradição cristã, tudo aquilo que Jesus fez, em como se fosse um freezer de supermercado, em que as pessoas vão lá e se podem pagar ou se podem cumprir o que é exigido, elas tiram do freezer uma coisa específica que elas precisam e vivem felizes diariamente cumprindo o mesmo ritual. Irmãos e irmãs, o problema é que Jesus, a grande questão não é o problema. Irmãos e irmãs, Deus não tem problema com pecadores. Tanto que Jesus se manifestou na terra e veio especificamente para essas pessoas, para chamá-las ao arrependimento. O problema de Deus e o problema de Jesus são com os religiosos que não querem se arrepender. Por isso você e eu devemos abandonar nosso pensamento fixado apenas nas diretrizes religiosas, nosso pensamento, nosso estilo de vida que é unicamente religioso, para nós podermos nos relacionar com Deus e para podermos viver realmente o que Cristo tem para nós. Para que possamos ser a igreja que nasceu do coração de Deus, no coração de Jesus, da vida de Jesus, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Se nós formos essa igreja, se nós formos assim, irmãos e irmãs, nós não apenas aceitaremos que as pessoas sejam perdoadas, mas nós também aceitaremos que nós recebemos o perdão de Deus. E a partir dessa fala, eu quero girar a segunda chave espiritual nessa noite e dizer para você, irmão e irmã, que você e eu precisamos ter coragem para aceitar e viver o perdão que Jesus oferece. Se nós voltarmos novamente para o texto, nós vamos ver uma afirmação muito interessante de Jesus para o paralítico. Em algumas versões ele vai dizer assim, tenha bom ânimo. Na que eu li, ele vai dizer assim, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso é bonito demais. O Filho de Deus
dá ânimo para aquele homem e o chama de filho, mas pede que ele tenha coragem. A fala de Cristo é perfeita nesse momento. É perfeita tanto para aquela época, como é perfeita para o agora. Porque, irmãos e irmãs, nós temos dificuldade de receber perdão. Temos dificuldade de aceitar que fomos perdoados e perdoadas por Deus. Pensa comigo, quando a gente às vezes faz uma coisa errada com alguém e essa pessoa nos perdoa com muita facilidade, a gente às vezes acha muito estranho, não é mesmo? A gente acha tão estranho que a gente às vezes ou pede para a pessoa devolver na mesma moeda o que ela fez o que nós fizemos com ela, ou quando nós não pedimos, a gente fica suspeitando. Foi muito estranho esse perdão. Me perdoou rápido demais. Tô achando que ela vai me dar o troco. A gente às vezes pensa assim, não é verdade? Você já passou por isso? Ou você conhece alguém que tenha feito isso? A gente age às vezes da mesma forma com Jesus, irmãos e irmãs. A gente age ainda mais quando a gente tem ao nosso redor pessoas que duvidam desse perdão. Pessoas que às vezes falam conosco, mas você já foi perdoada? Mas você realmente mudou de vida para receber perdão? Não pediu para você fazer nada? Você só chegou lá, falou e acabou? A gente às vezes pensa dessa forma e a gente sente dificuldade de receber o perdão de Deus. Agora você imagina o paralítico, o homem nesse texto, cercado por religiosos, cercado por tradições que diziam que só existia uma maneira de receber o perdão, maneira essa que era praticamente impossível para ele. O cara devia viver em desespero com inúmeras dúvidas. Como que eu serei perdoado? Será que eu fui perdoado? Mas não tem consequência? Não tem punição? Jesus atinge, irmãos e irmãs, o centro da vida daquele homem, quando ele diz assim, coragem, filho. Aquilo que Jesus disse para aquele homem, ele diz nessa noite para mim e para você. Coragem, filho, coragem, filha. Acredite, os teus pecados estão perdoados. Tenha fé nessa fala de Jesus, irmãos e irmãs. E se erga nessa noite para viver aquilo que Jesus morreu e ressuscitou para proporcionar para você. A possibilidade de você ser perdoado, de você ser perdoada por aquele que te ama, que é Deus, e de você ter um relacionamento com Ele. E Ele nessa noite te chama como Jesus chamou aquele paralítico do texto. Filho, filha, tenha coragem para viver esse perdão, tenha coragem para viver esse amor. Mesmo no meio de tantas dúvidas, mesmo no meio de tantas crises, de tantas inseguranças, preocupações ou de tantos questionamentos, coragem, filho, coragem, filha. Viva esse amor, porque isso nos leva a viver uma nova vida. Jesus é bom demais para nós, irmãos e irmãs. E a partir disso eu quero girar a terceira chave dessa noite, que o perdão é capaz de nos dar uma nova vida. Você percebeu no texto o que aconteceu com o paralítico? Depois que ele foi curado, depois que ele foi perdoado, o homem foi curado e voltou para casa andando. O perdão de Deus, irmãos e irmãs, é capaz de curar a nossa vida. Quando perdoamos outras pessoas, também conseguimos curar e ser curados. Mas quando Deus nos perdoa, Ele nos cura. Cura as nossas enfermidades, cura as nossas dores, nossas mágoas, cura todo o sofrimento que possamos já ter vivido e Ele nos dá uma nova vida. Imagina o sofrimento desse homem, desse paralítico, carregando a ideia de que ele era uma pessoa impura, culpada pelos pecados dele, culpado de ser paralítico, ele se achava culpado da situação dele. Ou quando não era ele, talvez seus pais achassem que eles eram culpados,
porque o filho recebeu o pecado dos pais. Existia esse pensamento dentro do universo judaico, mas Jesus quebra isso. Ele mostra que isso não existe. Não somos irmãos e irmãs resultado, não somos a culpa a nossa vida, aquilo que temos, quem nós somos. Não podemos carregar a culpa de nada disso. Quando Jesus nos oferece a possibilidade de perdão, imagina o quanto esse homem sofreu, imagina o quanto a família dele sofreu, eu imagino o quanto você tem sofrido, eu imagino às vezes o quanto a sua família tem sofrido, carregando a culpa. Eu sou assim porque é minha culpa, eu estou nessa vida porque é minha culpa, meu filho é dessa forma porque é minha culpa, minha filha é dessa forma porque é minha culpa. E Jesus, assim como fez com esse paralítico, quer tirar esse peso de nós. Você leu a mudança na vida desse homem. Imagine a mudança que pode acontecer na sua vida se você aceitar receber o perdão, receber o amor do Senhor sobre você. Imagine a nova vida que você vai receber, a nova vida que você vai experimentar. E Jesus, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte, está aqui nessa noite te propondo essa nova vida. Está aqui nessa noite te dando essa possibilidade. Imagine o que você vai viver. Imagine o que as outras pessoas conseguirão viver se elas se abrirem para esse perdão e esse amor. É isso que Jesus quer fazer por nós. É por isso que ele morreu e ressuscitou, para dar essa nova vida para mim e para você. Cristo tira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele quer nessa noite tirar os pecados da nossa vida para nos refazer na presença dele e para que você, que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue e passe a viver uma nova realidade. Nós vamos ter um tempo de oração nessa hora, irmão e irmã, seremos ministrados e ministradas por uma canção. E após esse tempo de ministração, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos orar pela mensagem. Então, reflita nesse tempo de louvor. Medite no Senhor. Abra o seu coração para Jesus e deixe que Ele transborde do amor dele sobre você e derrame também o perdão que Ele quer te conceder nessa noite. Amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho
Aleluia, Senhor. Nessa hora, Pai, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E de tantas coisas que a entrega de teu Filho Jesus na cruz, o testemunho que ele deu de aceitar, enfrentar a morte, de vencê-la, Senhor. Tudo isso, Deus, nessa noite nos proporciona a possibilidade de uma nova vida. Uma vida marcada pelo perdão, Senhor. Uma vida, Senhor, distante, Deus, de religiosidade. Uma vida distante, Senhor, de exigências, Senhor, injustas para o teu povo. Mas uma vida marcada pelo perdão e pelo amor, Senhor. Por isso, Pai, nessa hora eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha e desmonte da nossa mente, da nossa vida, um estilo, Senhor, de viver religioso, que tem nos afastado de Ti e, ao mesmo tempo, o Senhor tem afastado outras pessoas de Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração semelhante ao de Jesus, de aceitar a obra do Senhor, de aceitar a manifestação do Senhor, de aceitar, de entender o Teu poder, ó Deus, agindo na nossa vida. Ó Pai, vem nessa hora e desmonta, Senhor, a estrutura religiosa em nosso pensamento e nos leva a viver uma vida de intimidade contigo, Deus. Nos leva, Senhor, a viver uma vida de relacionamento genuíno e verdadeiro, Senhor. Nos leva, Pai, a viver uma vida conforme Jesus planejou para nós, Senhor. Uma vida marcada pelo perdão, pelo amor, pela graça e pela intimidade contigo, Senhor. Sendo filhos e filhas de Ti, ó Pai. Enche-nos do Teu poder, Senhor. Enche o Teu povo nessa hora, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor, para que, a partir dessa oração, nós possamos ter nosso coração preenchido pelo fogo do Teu Espírito, Pai. E para que, ó Deus, nós possamos, Senhor, ter coragem para viver esse perdão, viver esse amor, viver essa graça. Parar de ter medo de olhares religiosos. Parar de ter medo, de receio, Senhor, do que religiosos irão pensar, outras pessoas irão pensar. Ó Deus, que nós passemos nessa noite a ser uma igreja, a viver, ó Pai, o Teu perdão, a realidade do Senhor sobre nós. Nos dê coragem, Senhor, porque é preciso mais coragem para viver o Teu amor. É preciso mais coragem para aceitar que somos perdoados do que para criticar, do que para se sentir julgado e do que para ficar afundados e afundadas, Senhor, numa vida medíocre sem aceitar o Teu perdão. Queremos, Pai, a força que o Senhor deu àquele homem do texto, que o Senhor, ó Deus, manifestou na vida dele, ó Pai, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, viver esse perdão, ó Pai. E experimentar essa nova vida que o Senhor está disposto a nos dar, ó Pai. Que o Teu povo, Deus, viva essa nova vida, Senhor. Que Teus filhos e filhas vivam essa nova vida. Que o Teu povo, ó Pai, que há tanto tempo já Te segue, mas ainda não viveu essa novidade, que a partir do Teu toque nessa hora, essas pessoas vivam isso, Senhor. Que quem, ó Deus, ainda não se entregou a Ti, mas nessa noite participa dessa transmissão, ó Pai, toca no coração dessa pessoa, Senhor. Se revela. E que essa pessoa nessa hora não sinta medo, que essa pessoa nessa hora não sinta aflição nem desespero, mas que essa pessoa se sinta perdoada, Senhor, e sinta o Teu amor. Há tanto carregamos culpa por erros, há tanto carregamos, Senhor, peso por algo que fizemos. E há tanto, Senhor, projetamos sobre os outros culpa pelos erros que essas pessoas cometeram, Pai. Ó Deus, tira isso de nós e nos faça viver uma nova vida, em que nós nos erguemos nessa hora com poder e debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua direção, nós vivemos, Senhor, a nova vida que o Senhor está disposto a nos dar, Pai. Faça isso em nós, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, irmã, nessa hora, para concretizar
para terminar de selar aqui na terra e selar também no céu esse novo tempo, essa nova vida que você e eu estamos iniciando agora, essa nova caminhada de não sermos mais um povo religioso, de termos coragem para viver o perdão do Senhor e experimentarmos uma nova vida. Nós vamos participar da renovação da aliança com Deus, que é a aliança que Cristo estabeleceu por meio da ceia dele. Nessa hora, você aí estenda as mãos em direção ao pão, ao cálice que você já preparou. Nós vamos orar nessa hora consagrando os elementos. Após essa oração, nós vamos consagrar a nossa vida e vamos ceiar. Amém? Estenda as mãos aí em direção e ore comigo. Ó Deus, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E nessa hora, Senhor, nós Te celebramos, nós Te exaltamos, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, nesse momento, diante de tudo que o Senhor tem feito até agora, nesse tempo de celebração, vem completar a obra do Senhor por meio da Santa Ceia, Pai. Espírito Santo, nessa hora, consagres, nós Te pedimos, ó Senhor, a dádiva do pão e do cálice, Senhor, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo. E esse cálice, Senhor, que vamos beber, seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos nessa hora, Senhor, a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos perdoa, aquele que derrama sobre nós a graça, derrama sobre nós o amor. Nós humildemente Te pedimos, Senhor, nos santifiques com Teu Espírito e nos permita crescer, Senhor, e viver de acordo com aquele que é a cabeça, Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, meu irmão e minha irmã, como está dito na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, nosso Senhor, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, você que está aí, ou você que ainda não faz parte da nossa família de fé, mas está perto aí dos seus familiares e o pessoal está aí preparado para celebrar a ceia, todos vocês que estão agora nesse momento aí acompanhando a transmissão conosco, o Senhor chama a você para participar da ceia dele, porque nesse momento a mesa não é da Igreja Metodista, não é da sua casa, não é de ninguém. Essa mesa é do Senhor Jesus e o Senhor Jesus chama a todas as pessoas a participarem desse momento. Se você que está aí está sentindo seu coração queimando para poder participar desse tempo de ceia, não resista a esse sentimento. O Senhor está te chamando para experimentar essa possibilidade dessa graça, desse amor, desse perdão. Por isso, meu irmão e minha irmã, você pode pegar o pão agora, esse que representa nesse momento o corpo de Cristo, o Senhor que se entregou por nós, e que esse mesmo corpo, que foi glorificado e venceu a morte, é na esperança desse corpo, irmão e irmã, que você e eu nessa noite somos perdoadas, recebemos uma nova vida e somos cheios e cheias do poder do Senhor. Você pode comer do pão. E o cálice, irmão e irmã da nova aliança, que representa o sangue de Cristo. O sangue derramado na cruz por toda a humanidade.
esse sangue nos lembra que o perdão do Senhor está sempre sobre nós, irmãos e irmãs. E que através desse perdão, dessa aliança, você e eu temos, graças a Jesus, graças a Deus, a oportunidade de experimentar uma nova vida. Você pode beber do cálice. Você pode glorificar ao Senhor aí na sua casa, bendizer ao Senhor junto com a sua família, dizer assim: glória a Deus, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Deus, bendiga, celebre o nome do Senhor nessa hora, irmão e irmã, adore, dê ao Senhor um brado de louvor aí onde você está. Celebre ao Senhor nesse momento. Dê a mão para quem está perto de você. Hoje eu não estou aqui, não estou podendo dar a mão para ninguém perto nessa hora, mas você que está perto de alguém, dê a mão aí para essa pessoa. Nosso coração está unido em Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus, por aquilo que Cristo fez por nós, por essa possibilidade, Senhor, de termos nossa vida renovada, de recebermos o perdão. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Deus, de todo o nosso coração. Seja exaltado na nossa vida, Senhor. Que nosso coração, que o coração do teu povo, Pai, dos teus filhos e filhas que estão nas casas nessa hora, que esse coração esteja pegando fogo pelo amor do Senhor, pegando fogo, Senhor, pela tua presença, que nessa hora o teu povo esteja sendo batizado pelo teu Espírito, Senhor, que o perdão esteja sendo derramado mais uma vez sobre nós, ó Pai, que os pecados, Senhor, e que o teu povo esteja livre do peso do pecado, do peso da culpa, Senhor, que vidas estejam sendo curadas nessa hora, Senhor, que enfermidades estejam sendo, ó Pai, expulsas da vida do teu povo, Senhor, que o corpo do teu povo, dos teus filhos e filhas, esteja recebendo da tua cura nessa hora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, cremos na tua ação, cremos no teu poder, Senhor, e que cada vida nessa hora, Senhor, experimente do transbordar do teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Tu és bom, Senhor, e nós te adoramos em espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Que tempo maravilhoso. Que culto abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos encerrar esse tempo de celebração. Ok, irmãos e irmãs, só quero dar um pequeno recado para você, tá? Em relação à abertura do templo, nós ainda não temos uma definição clara em relação ao momento em que as igrejas serão reabertas, tá? Pode ser que essa semana elas já abram, mas também pode ser que não. O decreto que foi utilizado na nossa cidade, ele não define claramente o momento do retorno das atividades presenciais dos nossos cultos, das nossas celebrações nos templos, tá bom? Então, enquanto ainda não temos uma definição clara, continuaremos com nossas transmissões. Mas assim que sair, assim que tivermos uma clareza da data, do momento de retorno, vocês serão avisados nos grupos que nós temos e nas nossas redes sociais. Lembrando que o nosso retorno será sempre obedecendo todos os protocolos de segurança necessários para o cuidado com a vida dos nossos irmãos e irmãs. No mais, povo de Deus, continue se cuidando. Temos nosso Deus que está ao nosso lado e ao nosso favor, mas você e eu temos que continuar zelando pela vida que Ele nos deu. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, irmão e irmã, e com todo o povo de Deus que se reúne na face da terra. E nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia. Tenha uma semana abençoada no Senhor, irmãos e irmãs, e que essa nova estação que o Senhor tem mostrado para nós continue a cada dia sendo mais e mais sinalizada na nossa vida.
Deus abençoe. A paz. Tchau, tchau.